Doutor Nesiano está aqui, eu o conheci há pouco tempo. Eu recebi um vídeo onde ele fazia uma defesa do cliente dele de forma magistral. E eu nunca tinha visto. E eu perguntei quem era aquele advogado que estava junto no processo com meu amigo Flaviano Gama. Queria mandar um abraço para Flaviano Gama. E aí tive a felicidade de o conhecer no show de Limão com Mel e Jorge Mateus, né? E sabe por que ele se transformou em advogado? Você é advogado, Luiz. Sabe por que ele virou advogado, Breno? Ele é de uma família pobre, que morava numa casinha muito humilde. E o irmão dele foi acusado de um crime. Bárbaro. E eles não tinham dinheiro para defender. Os pais dele não tinham dinheiro para contratar advogado para defender o filho. E nem tinha ninguém que defendesse o irmão. Ele começou a estudar, virou advogado, fez a defesa do irmão, inocentou o irmão dele. Em quantos lugares do mundo você escuta ou conhece uma história dessa? Então, de forma humilde, de uma casa simples e humilde, de uma família que não tinha condições nem cultura, ele mergulhou nos livros, passou a estudar, se transformou em advogado. E hoje, se eu não me engano, segundo me falaram, talvez sejam os advogados que tenham mais sustentação no júri criminal do Rio Grande do Norte. E veja que a justiça tarda, né? Porque foram anos de uma faculdade para defender o próprio irmão. Eu costumo dizer a quem trata desse assunto, que para mim é muito caro e é emocionante, que eu sou um produto da injustiça da justiça. Um produto da injustiça da justiça. Porque todo mundo que pisa nesse chão, comedor de feijão, é cheio de defeitos. Inclusive juízes, promotores, advogados, policiais, não existe ninguém perfeito. Os santos habitam uma outra dimensão, não esta que nós estamos. E aí, eu não saí do zero. O nosso problema não era apenas a pobreza e a carência. O nosso problema era a acusação, além de tudo isso, toda a dificuldade que não ter dinheiro importa na vida de uma pessoa, era a acusação de um crime grave. E quando alguém é acusado de um grave crime, não é só ela. A família está junto, porque todo mundo sofre. E aí, eu, estudante de escola pública, lá em Jardim do Seridó, surgiu essa problemática toda. Tive a sorte de ser criado o curso de Direito em Caicó em 98, pelo professor José Aranha Sobrinho. Quem vê meu Instagram vai ver uma homenagem que eu fiz a ele há poucos dias, e eu tratava desse assunto. Por quê? E aí eu fui estudar para passar no vestibular. Na época era vestibular, porque era a única esperança que nós tínhamos, porque senão todo mundo, além da depressão e das doenças que sofrer e causa, iria se destruir. E aí eu fui fazer isso. A vida trouxe um caminhão cheio de limão azedo, e a gente foi descascando um a um desses limões, com toda a problemática que isso durou 20 anos em nossa vida, certo? E aí a gente foi descascando para depois fazer uma grande limonada. E aí não só esse problema terrível foi resolvido, mas até mesmo o problema financeiro que existia na nossa família. Porque em razão do estudo que eu tive, eu consegui ganhar alguns recursos, montei umas farmácias lá, sou arrimo de família, e consegui dar emprego e dar um conforto melhor aos pais. Derrubei a casa, fiz outra. E isso eu digo... Em boa parte dos júris, que eu fiz 349 júris nesse estado, por todo canto, de Mossoró a Santa Cruz, a Extremóis, a Goianinha, São José de Mipibu, Natal, Caicó, todas as cidades do Seridó e por aí vai. Na minha idade, eu acho que não tem ninguém com a quantidade de júris. Você tem segundo estão me passando aqui em privado, o senhor tem mais de 90% de vitórias em júri? Eu não sei se chega a tanto, eu costumo contar, mas assim... eu tenho um alcance bom de que o sentimento da justiça, quando eu levo, eu disparo alguns gatilhos emocionais na minha mente para me ajudar a falar. E aí eu junto inspiração com o conhecimento da experiência que adquiri, a dedicação aos livros, e aí e ao estudo dos processos. E isso me proporciona a falar com inspiração. E quando você fala com inspiração, olhando nos olhos, 1h30 sem parar, você consegue a atenção de quem lhe ouve. Porque você está preparado até para os improvisos de alguma coisa que lá suja, enfim. E aí eu disparo esses gatilhos emocionais de muitos problemas que nós enfrentamos nesse tempo todo. A história do Dr. Nesiano serve para todo o Rio Grande do Norte. É um exemplo.
Por causa de uma causa, ele transformou não só a vida dele, principalmente a do irmão, que o inocentou, e também de toda a família. Da acusação até? Ele foi acusado em 97, era foragido, foragido entre aspas, ele tinha saído, povo sem profissão, né? Tinha ido morar em Brasília com um tio meu para trabalhar. 2 anos antes, foi quando surgiu essa acusação. A prisão foi decretada, nós não tínhamos dinheiro no banco, amigos importantes, vimos do interior, como diz uma música aí, acho que de Belchior, não é? E aí o que a gente não tinha a quem apelar? Não tinha nem o dinheiro para bater na porta do advogado. E aí foi passando, 10 anos depois eu já estava formado, consegui revogar a prisão dele, e a gente recorreu, e em 2017, 20 anos depois, a juíza chegou o processo para o júri, marcou o júri no dia do aniversário de minha mãe. Ela fazia 73 anos no dia que marcaram o júri. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu tenho que pedir a alguém para fazer, porque talvez dê um nó na garganta, a mente dê um nó e eu não consiga falar. E aí eu chamei 2 colegas para me ajudar, mas eu consegui fazer o júri, ele foi absolvido, né? No outro dia, eu ia estrear, eu tenho uma parceria, quero mandar um abraço com o Dr. Flaviano Gama. É um mestre, uma das melhores figuras que eu conheci nesse mundo do direito. Eu nunca quis ser advogado, nem juiz, nem promotor. Eu nunca quis esse mundo, eu queria ser bancário. Era o que eu queria na vida. Mas deixei esse sonho de lado, deixei tudo isso de lado e fui estudar direito por causa disso. Mas nesse mundo do direito, uma das melhores figuras humanas, simples, grandioso e generoso, foi o Flaviano Gama. Eu ia estrear com ele num júri no dia seguinte, 14 de setembro de 2017, em Goianinha. Ele ouviu falar de mim e me chamou para o júri. E eu fiquei com medo de dizer a ele o que eu tinha no dia anterior e ele não me levar. Lhe marginalizar por causa disso. Aí eu só disse a ele, depois do júri, nós fomos fazer o júri em Goianinha, foi absolvido, foram 2 absolvições seguidas. Fantástica a história. Aliás, a eleição da OAB, o senhor tem acompanhado? Tenho, eu sou eleitor, estou apto a votar. Eu voto em Caicó, por eu ser de Jardim do Seridó, não transferi. Eu tenho acompanhado um pouco, eu tenho já um candidato definido. O senhor vota em quem, professor? Eu vou votar em Aldo, em todos os candidatos que compõem a chapa dele. Eu votei em Aldo há 3 anos, quando ele foi candidato, votei em Aldo, e eu não vi motivos para mudar o meu voto. Eu tenho vários motivos para votar em Aldo. Meu primeiro motivo poderia até se dizer, se fosse bairrista, Aldo é de Parelhas, eu sou de Jardim do Seridó. Mas aí eu tenho outros. Eu tenho vários amigos que compõem a chapa de Aldo. Não é só Aldo candidato. A chapa de Aldo está muito bem prestigiada no Seridó. Okay. Aldo vai ter uma grande maioria no Seridó, mas tem mais. Aldo pegou a AB no momento mais difícil desde a redemocratização. E só para frisar que essa pandemia, quem governa ou administra alguma coisa, sabe que tudo que queria fazer e os sonhos que tinha uma pandemia no meio do caminho. Ok, diga, Luiz. Só para dizer que a eleição da OAB é sempre muito complexa, porque você vai ter amigos em todas as chapas. São quase 50 candidatos por chapa. Isso. E aí, não obstante o fato de você preferir alguém, sempre vai ter um amigo, um querido, até parente em outra chapa, né? E aproveitar e mandar um abraço para minha amiga Kalina Flor. Rapaz, Kalina Flor é a estrutura da chapa de Aldo também. Candidatíssima na chapa de Aldo. Mandar um abraço para Flaviano e mandar um abraço para Kalina Flor. Kalina, candidata tesoureira lá. Muito bem representados em citações advocatícias nessa sexta-feira aqui. Bora sortear os kits do Lojão das Carnes, papai. Eu trouxe um presente para você. Peraí, me calma, rapaz. Hoje eu não estou conseguindo ser Faustão. O doutor Nesiano junta a rima do bom advogado com a do padre. E Luiz Henrique tá no gás. Com a gota serena. E aí... deixa eu sortear aqui o Lojão das Carnes, que virou atacarejo lá no Alecrim, preços sensacionais. Tem um pacote de linguiça toscano, um pacote de linguiça de pernil. Opa. E um pacote de salame italiano. Ideal para o final de semana. O primeiro telespectador do YouTube que acertar quando o Guiba Melo chegou na 96 FM vai levar o kit com a bolsa térmica. Mas é quando chegou. Hein? Quando chegou. Quando foi que Guiba começou na 96 FM? E o segundo pacote vai ser lembrar como é que a 96 surgiu, qual era o nome que era da 96. Essa é fácil, Guiba? Então pronto, são 2 perguntas fáceis. Quando o Guiba chegou na 96 e como era o nome da Rádio 96 no início. Tá bom, Guiba?
No YouTube, o cara botou 1821, é sacanagem. Sacanagem isso aqui. É a Divânia, rapaz, mulher aí. Falando nisso, o BG virou um nome regional de ontem para hoje. Eu tô sabendo. Não é? Há muitas controvérsias aí. Tem 2 perfis no Pernambuco. Um eu já estou com quase 200 mil visualizações, mais de 1.500 comentários, né? Que foi o meu comentário ontem falando do Xandão do Maranhão. Xandão do Maranhão, que é o cara que está causando lá nas Torres Gêmeas. Xandão vem aí, o bicho vai pegar. Não se fala de outra coisa no Pernambuco de Xandão do Maranhão. Xandão Ganhou o Nordeste. E o BG está rodando nos grupos lá do Pernambuco com esse vídeo por causa do comentário que eu fiz. Xandão do Maranhão é um sucesso. É o que Xandão do Maranhão tem feito umas festas lá nas Torres Gêmeas, né? Controvérsias. Contratado garotas de divertimentos e feito um sucesso, e alguns vizinhos não estão satisfeitos. Inclusive, Breno, ontem ganhou também as imagens a perua dele, a van boate do Xandão do Maranhão. Eu vi que o banco meninas, desce, tem televisão, tem jogo de luz. E aí, os amigos do Xandão estão preocupados com, assim, ele ter virado uma celebridade e pediram para ele se acalmar. E chegaram lá no Cabanga, lá no Yacht Club, né? Sim. No grande, excelente por sinal, lá no Cabanga, e foram reclamar com o Xandão, que ele estava recebendo muitas mulheres suspeitas na Torre Gêmeas. Qual foi a resposta dele? No condomínio que ele mora. E ele disse: rapaz, suspeita as mulheres de vocês, ali é quenga mesmo. As meninas, ele foi até grosseiro. Elas Foi trabalham grosseiro? com lazer e entretenimento. Ali, Sim. sabe? Isso. É verdade que ele vai passar o Réveillon, o veraneio aqui no Rapaz, Porto Brasil? surgiu hoje aí nos grupos que ele está pensando em alugar uma das maiores mansões do Porto Brasil. no Porto Brasil. E já segundo interlocutores, porque eu aumento, eu não invento. E segundo interlocutores, o cara disse assim: aqui eu só alugo por tanto. Isso não é problema, não. tem problema. Isso não é problema. A questão é se eu quero ir ou não. Agora, há vários candidatos a Cicerone dele. Se você fosse convidado para ser Cicerone do Xandão, você toparia, BG? Xandão? Amigo, com todo respeito, minha mulher está escutando, mandou até um abraço para o doutor Nesiano, disse que passou a respeitar, admiraram, que é a história de vida. E eu só falo a verdade. Sim, por favor. Entendeu? Xandão é referência, pô. Eu vi uma notícia aí. Eu não tenho a coragem nem dinheiro, bro. Eu vi a notícia sobre ele aí. Diz que ele fez uma festa dessa aí, foi multado em R$2.000 lá no condomínio. Ele foi depositou 20 mil na conta do Não, síndico. botaram a multa. E disse: deixa essa de crédito para as próximas multas. Os caras acharam que ia enquadrar o Xandão. Aí botaram a multa de 2 mil, porque as meninas estavam fazendo urinando no banheiro, cavalo de pau na garagem, No elevador. no elevador, chegando de madrugada. É verdade que... Aí eles falaram o seguinte: vocês têm razão, eu vou depositar 20 e já fica 18 para as próximas. 18 aí. em consignação. Em consignação. Vai batendo aí nas próximas multas. Ai, papai. Bora, tem gente aqui acertando para danado. Foi na década de 80. Hernandes Marinho, é verdade. A rádio era Reis Magos FM. Isso. Hernandes, um kit é seu, meu irmão. Tá aqui. Já tá com a nossa produção. Se lembre que são produtos refrigerados. Apesar de estar numa bolsa térmica, tem que pegar hoje. Venha pegar. E Guiba Melo, quem chegou mais perto aqui, Guiba, eu acho que foi a Leânia. Acertaram já aqui. Quem foi? Diga aí. Mino Bira e Rodrigo Cabral. Mino Bira e Rodrigo Cabral. Certo? quem Qual foi o respondeu ano, primeiro? Bira? 1987. 1987 foi o ano que Guiba Melo chegou na 96. Você tinha FM. quantos anos, Foi o BG? que eu nasci. 16 anos. Rapaz, ele tinha 16. Isso faz 26, né? 25 anos, né, Guiba? 25 anos, né? Não. Não, 35 35. anos. 35 anos. Ixi, Aquele mano. rapaz ali chegou em que ano que tá ali por trás? Aí fundou a rádio. Ali fundou. Fundou. Aí tem 65 já. Bill Boy. Só de rádio. Então, gente, olha, vamos fazer o seguinte: eu vou ficar. São 3 sorteados hoje. A Elaina, como que acertou a Reis Magos FM. O Hernandes Marinho. E 2 pessoas acertou o ano. Quais são, Guiba? Diga no microfone aí, Guiba. 1987. Quem foi que acertou, Guiba? Eu tinha 12 Foi anos. Rodrigo Cabral e Mino Bira. Então, vou ficar devendo. O Hernandes pega sexta que vem. E o Mino Cabral e quem? Mino Bira. E Mino Bira pegam hoje. Pega aqui, produção, os 2 kits. Tá aqui, já estou sorteado. Muita gente botou 87. A questão é quem botou antes. Né? Quem botou primeiro? E queria Foram agradecer os 2 aqui. primeiros, esse aí. Queria agradecer ao Sebrae, que está presente lá na Festa do Boi. A agência Sebrae, obrigado aqui. Super stand lá. E agradecer os livros aqui, Caminhos de Natal, da Jeane Fonseca.